Olá, bom dia, bom dia. Eu sou a professora Théodia Ferreira e hoje vamos falar sobre urbanização brasileira. Urbanização é um conceito geográfico que representa o desenvolvimento das cidades. Nesse processo, ocorre a construção das casas, prédios, redes de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede elétrica, shopping e etc. A urbanização do século XX foi marcada por importantes características, a começar pelo ritmo bastante acelerado de crescimento das cidades e pela sua abrangência agora mundial. Cidades do Brasil. No século XVI, o ciclo da cana, pequeno núcleo urbano no litoral, principalmente no Nordeste. Já no século XVII e XVIII, ciclo da mineração, surgimento de várias vilas no interior. Já no século XIX, o ciclo do café, várias cidades, principalmente na região sudeste. E no século XX, industrialização, migração do campo para as cidades, aí vem o êxodo rural e o crescimento da Brasil, um país urbano. A maioria da população brasileira é urbana. De cada 10 brasileiros, 8 moram na cidade. Porém, nem sempre foi assim. Na década de 1940, a população rural superava a população urbana. Isso significa que o Brasil se urbanizou muito rapidamente, principalmente a partir da década de 1960. A urbanização acelerada da população brasileira ocorreu junto com a industrialização do país. Ocorreu mesmo em países ricos e em países pobres que receberam muitas indústrias. O crescimento das cidades e a urbanização favoreceram a expansão do comércio dos seus serviços. Surgiram as metrópoles, cidades muito populosas que concentram as principais indústrias, comércios e prestações de serviços. A população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que em outras, produzindo a hierarquia urbana. Hierarquia das cidades brasileiras. Metrópoles mundiais influenciam todo o país. Aí temos o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópoles nacionais que influenciam os estados onde estão localizadas. Temos aí o exemplo de Salvador e Porto Alegre. Metrópoles regionais, cidades com mais de 1 milhão de habitantes que abrigam atividades diversificadas, como Campinas e Goiânia. Capitais regionais, cidades de médio e grande porte que influenciam um vasto número de municípios à sua volta, como Florianópolis e Cuiabá. Centros regionais influenciam algumas cidades em seu entorno, como Ilhéus e Sorocaba. E, para finalizar aqui, centros locais, que influenciam apenas a área de seu município. Com a concentração de empregos, bens, serviços e infraestrutura nas cidades, o ambiente urbano se tornou cada vez mais atraente. Assim, as populações rurais migram para a cidade em busca de emprego e de qualidade de vida. O uso de máquinas nas práticas agrícolas dispensou parte dos trabalhadores ocupados na agricultura e gerou maior produção. Esse processo é chamado de modernização do campo. O fenômeno da migração de trabalhadores das áreas rurais para as cidades é conhecida como êxodo rural ou migração rural urbana, que é a saída da população do campo. Os fatores do êxodo rural aconteceu pelo processo de urbanização brasileira que está relacionada com o êxodo rural. Aí temos repulsão da força de trabalho do campo, que gera o latifúndio, e temos a atração da força de trabalho e padrão de vida nas cidades, que abrange o surgimento do trabalho informal e da submoradia.
Brasil, evolução da população rural urbana entre 1940 e 2006. Aqui nesse gráfico podemos ver que o mais verde, né, é urbana e o verde clarinho aqui é rural. Então falamos aqui da urbana, podemos ver como cresceu, né, de 1940 a 2006, como que a população urbana veio crescendo. O primeiro, aqui de 1940, temos 31%, que passou para 83,3% em 2006. Brasil, população rural e urbana, de 1950 a 2000. Então, 1950, podemos ver que a população rural cresceu 64%, e a população urbana 36%. Então, a população rural era maior do que a urbana. Já em 2000, a população urbana cresceu tanto que ficou 81%, já a população rural 19%. Norte, temos um crescimento da população urbana de 70%, Sudeste 91%, Nordeste 69%, Centro-Oeste 87% e Sul 81%. Então a população urbana teve um grande crescimento. Consequências da urbanização. A urbanização na segunda metade do século XX foi comum nos países subdesenvolvidos, como ocorreu em função de um acelerado processo de industrialização. A falta de planejamento foi marcante. A consequência disso foi o crescimento desordenado nas cidades. O êxodo rural gerou um excedente populacional e a falta de investimentos ou afastamento do Estado. Na maioria das cidades, há favelas, cortiços e moradores sem teto, que habitam em terrenos públicos ou moram embaixo da ponte. O preço da terra urbana é muito alto para grande parte da população, que não tem dinheiro sequer para pagar um aluguel e acabam morando em condições extremamente precárias. Além de contar com pouco verde, as cidades brasileiras, principalmente as grandes e as metrópoles, apresentam graves problemas de poluição do ar e dos recursos de água. Esgotos domésticos e indústrias são muitas vezes relançados diretamente nos rios urbanos. A falta de oferta de transporte coletivo é um sério problema urbano brasileiro. Com populações concentradas em grandes centros e necessidade de locomoção diária, os sistemas de transporte não conseguem atender à demanda. Outro problema muito comum em grandes centros é a produção de lixo. O destino final dos resíduos sólidos é um dos maiores problemas nas cidades brasileiras. São raras as que dão um tratamento adequado às sobras descartadas por seus habitantes. Na maior parte das vezes, o lixo é depositado a céu aberto nos chamados lixões, sem nenhum outro cuidado. A realidade do desemprego e o abandono do Estado força comunidades inteiras à clandestinidade, criando um modelo de vida à parte das normas da sociedade. Assim, práticas ilegais e criminosas como jogo de azar, contrabando, tráfico de drogas e milícias armadas passam a fazer parte do seu cotidiano. Muitas vezes recorrem de instrumentos violentos para intimidar o poder público e garantir seus territórios. Então, por hoje é só, galerinha.